Boa noite, boa noite. Olá, estou iniciando aqui mais uma palestra aqui no Instagram. Vamos ver se não acaba a internet, como acabou ontem, caiu a internet, na verdade, né? Sejam bem-vindos. Ontem a internet caiu e eu não consegui fazer a palestra de ontem, então vai acontecer hoje, tá certo? Espero essa que dê para a gente participar, que a gente faça essa palestra. Eu vou esperar mais alguns minutinhos para iniciar, porque é a partir das 22 horas, horário de Brasília. Então, vou esperar mais um pouquinho para a gente começar essa palestra, tá bom? Só um minutinho enquanto as pessoas chegam, tá? E eu vou. Tá bom? Então, um minutinho enquanto as pessoas chegam, tá? E eu vou. Tá? Para a gente poder começar. Seja bem-vindo. Vamos esperar só mais um pouquinho. Tá bom? Enquanto isso. Só esperando o pessoal chegar para a gente começar. Oi, André. André, tu tá escutando o som bem? Mandei uma mensagem para se tá escutando bem. Professor, seja bem-vindo. Boa noite. Hoje espero que a nossa internet não caia, que aguente até nosso o nosso final da nossa palestra de hoje. Boa noite, Aldênio. Boa noite, professor. Hoje eu espero que a palestra não. Opa, obrigado, professor. E, pessoal, se vocês puderem ir também comentando aí se tá bom esse formato com slide, se tá bom esse formato com de forma diferente com slides, vão falando aí que boa noite, Martinelli. Boa noite, Raí. Raí Bragas, né? Então, o nosso objetivo hoje é continuar, refazer a palestra de ontem sobre a história de uma mulher que moveu o mundo para fazer um filho não desistir de algo tão importante na vida dele hoje, que é de aprender, né? Então, já são 8 horas e eu vou começar a nossa palestra de hoje, ok? E vocês podem perguntar no meio do caminho, enquanto eu estiver falando aqui, falando sobre a palestra, falando sobre a história, vocês podem perguntar, podem fazer perguntas do assunto, comentar, pode ficar à vontade. Isso aqui é algo em conjunto, é entre eu e vocês, tá bom? Então vamos iniciar. Sejam bem-vindos, boa noite. Me chamo Leonardo Fleming. Eu sou do estado do Acre, é um prazer poder falar um pouco da história da minha mãe. E para alguns, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, mas eu gosto de dizer que eu sou um eterno aluno. Eu adoro aprender. E o que eu vou fazer hoje é isso: ensinar um pouco sobre um método, uma técnica que a minha mãe me ensinou para eu não desistir nunca de aprender. Vamos lá? Então vamos iniciar aqui, gente.
Para continuar a história, eu tenho que falar um pouquinho de como foi o nosso passado, como foi a minha vida com a minha mãe e com meu irmão. Né? Eu tenho um irmão mais novo e a minha mãe foi uma mãe solteira. É muito comum, é comum a realidade de existir mães solteiras e são mães guerreiras, elas são mães e pais ao mesmo tempo. E a minha mãe, ela batalhou muito. Ela trabalhou em casa de família, ela limpou quintal, ela, ela fazia tudo, todo tipo de serviço para poder sustentar e ajudar os seus filhos, né? Na parte mais básica do dia a dia, comer, estudar, trabalhar no dia a dia para fazer tudo isso pela gente. E a minha mãe, eu conheço a minha mãe como uma pessoa que trabalhava de manhã, tarde, noite e de madrugada. Quando eu era pequeno, eu não via minha mãe dormindo. Eu não via minha mãe dormir de jeito nenhum. Dormia eu, o meu irmão mais novo e minha mãe na mesma cama. A gente tinha só uma cama em casa. Uma cama de casal que a gente dormiu por muitos anos. E eu nunca vi a minha mãe dormindo. Quando eu acordava, ela já estava acordada, e quando eu ia dormir, ela já ainda estava acordada. Então eu pensava que minha mãe nunca dormia, né? Em qualquer hora que eu acordasse, minha mãe já estava acordada. Ah, ah, seja bem-vinda, Maiara. Seja bem-vinda para a nossa palestra sobre mulheres nota 10 na vida. E eu hoje estou contando uma história a primeira mulher nota 10 que eu conheci. E ela limpava muito o quintal. Eu já ajudei a minha mãe a capinar quintal. E não era capinar com enxada, teçado, não. A minha mãe tirava capim na mão. Ela pegava o capim, limpava a calçada das casas para conseguir comida, dinheiro, essas coisas para sustentar a gente. E ela tirava na mão. Não era na enxada, era na mão mesmo. E isso, algumas vezes eu ajudei a minha mãe a fazer isso quando eu era pequeno. A gente ficava na calçada de joelho tirando capim da casa dos outros, né? E teve um momento também muito perturbado na nossa vida. Era para eu ter mais dois irmãos gêmeos, mas eles pequenos ainda, a minha mãe teve eles, ela teve uma gravidez muito traumática, depressiva, e ela teve uma gravidez pesada. E quando meus irmãos nasceram, os irmãos gêmeos, eles não aguentaram muitos dias. Na época, eu acho que também a medicina, a saúde não era tão boa como hoje. E eles morreram após alguns dias, os dois. E isso foi um momento muito triste para minha mãe. Eu vi que eu era pequena ainda, mas eu vi o tanto que ela sofreu naquela época, né? E quando eu era pequeno, eu tinha um sonho. Eu tinha sonhos, como qualquer outra criança aqui, né? Todas as crianças no mundo têm sonhos quando é pequeno. A gente é muito motivado a sonhos, a querer sonhar igual, a querer ser professor, a querer ser policial, bombeiro, médico, piloto de avião, a ser piloto de Fórmula 1. Tudo é muito frequente em sonhos. A gente sonha muito quando é criança. Quando a gente vê em filmes, em desenhos, em pessoas que estão à nossa volta, a gente se baseia muito nessas pessoas para a gente querer sonhar. Então, a gente quer, quando é criança, tem dia que a gente quer ser várias coisas ao mesmo tempo. E isso é muito legal numa criança. E hoje em dia a gente vê isso também. As crianças sonham muito. Isso é muito lindo. Certo? Mas a gente descobre que os sonhos, a gente tem que aprender muito para querer realizar os sonhos no decorrer da vida. E a gente aprende isso muito cedo, que sonhos estão relacionados com aprendizagem. Tudo está relacionado com aprendizagem para realizar o sonho. Pode ser o sonho mais simples do mundo. Eu quero ser um sonho de ser algo tão simples, mas eu vou ter que aprender aprender muita coisa para realizar esse sonho. E a gente aprende muito cedo que os sonhos estão relacionados diretamente com a sala de aula
e a escola. Qualquer sonho que a gente queira, logo no começo da vida, nossos pais, as nossas mães, nos colocam na escola para tentar ajudar a gente a realizar nossos sonhos. Não é isso? Quem está aqui, não é isso? Quando a gente é pequeno, as pessoas, os nossos pais, nossas mães, não colocam a gente nas escolas falando: vamos, tu tem que estudar para tu ser alguém na vida, para realizar o que tu quer hoje. Tu tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que ir para a sala de aula. Não é isso? Todo dia quando a gente é pequeno, a gente escutava muito isso. E quando as crianças de vocês hoje, os filhos de vocês hoje, vocês querem que eles estudem para eles também realizar o sonho deles na vida, certo? Todo dia é assim. Mas eu aprendi também muito cedo que a sala de aula não era um canto muito bom para mim. Eu tive muitos problemas dentro da sala de aula. E vamos começar o porquê que a sala de aula, para mim, se tornou o pior lugar do mundo. Onde destruiu os meus sonhos. Porque se estava relacionado em aprendizagem, realizar sonhos, a sala de aula eu comecei a perceber que eu não poderia realizar sonhos, porque eu não conseguia aprender como eu queria aprender ou como meus amigos aprendiam. E começando a minha história dentro da sala de aula. Quando eu entrava no primeiro dia de aula, na primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu tive uma experiência de ser apresentada. A professora pediu para todos os alunos falar o seu nome, o que queria ser, quem eram seus pais, essas perguntas que professor logo no começo para incentivar o aluno a falar essas coisas, certo? Tem professor aí me escutando? Se tiver, fala se eles pedem para os alunos se apresentar hoje, né? Então, e o meu primeiro dia de aula, a apresentação, se tornou um dos piores dias do ano. Eu odiava ir para o primeiro dia de aula, porque no primeiro dia de aula eu me apresentava mais ou menos assim. Bom dia, professora. Bom dia, meus amiguinhos. Me chamo Leonardo, tenho 9 anos de idade, quero ser polícia, quanto que ser, e é um prazer estar aqui com vocês. Só que isso era comum nas crianças nos primeiros anos. Só que eu continuava falando assim por muitos anos. E todos os anos só piorava. Meus amigos riam muito, o professor não entendia o que eu falava e só piorava. Oi, Geraldo. Oi, Ju. Sejam bem-vindas. A gente está iniciando aqui uma palestra sobre uma mulher nota 10 na vida. A primeira mulher nota 10 que eu conheci, certo? Sejam bem-vindas, querida Geralda, querida Ju. Então, o primeiro dia de aula se tornou o pior dia do ano na minha vida. Toda vez que iniciava o ano, eu tentava de tudo para não ir para o primeiro dia de aula, porque eu sabia que ia ter risadas, eu sabia que ia ter perguntas e eu não queria passar por isso. Então, o ano se tornava muito ruim a partir do primeiro dia de aula. Boa noite, o Dantas Júnior. Boa noite, meu amigão. E a aula, professor que é chegada da aula, ele tem que dar ditado, certo? E quando o professor falava a palavra ditado, era a pior coisa que existia na minha vida. Eu odiava o professor, quando o professor gostava de fazer ditado, falar, não escrever no quadro e falar o que ele queria escrever, o que era para escrever, eu odiava todo professor. Então, eu quero ver se vocês conseguem imaginar que palavras são essas. Eu quero que vocês escrevam aí a forma correta de cada palavra, para ver se vocês sabem. Quando os professores falavam ditado, eu já errava a primeira palavra, ditado, eu escrevia ditato, né? Eu quero que vocês escrevam para mim cada palavra correta dessas aqui, ó. Quero ver se vocês sabem. Se acertarem cada palavra dessa, a André vai dar um prêmio aí para vocês. A André tá prometendo que vai dar um prêmio para vocês aí, quem acertar todas as palavras. Tá certo? Então, eu odiava as palavras porque eu errava muito.
eu errava muito, muito, muito. Eu não entendia o que o professor falava. Na verdade, o que eles falavam, eu entendia que era outra coisa. Então, eu escrevi o que eu entendia. Eu queria. E isso me tornava. Tinha muitos problemas, que o professor achava que eu estava bagunçando, que eu errava de propósito. Isso não era no início do ano, não. Isso aqui já era. Eu escrevi assim, já em níveis avançados, onde todo mundo já sabia escrever, ler normal. E eu escrevendo assim. Então, todos os professores achavam que eu estava bagunçando as aulas deles, certo? E, pessoal, é... Bebete. Com dificuldade. Então, Geraldo, como é que é a forma correta, hein, dessas palavras? E, pessoal, eu queria pedir também um favor, que vocês pudessem tirar print enquanto eu estou fazendo aqui a palestra e tudo, e depois divulgar nos stories de vocês e marcar a gente, que eu vou achar muito legal. Eu prometo que a André também vai dar outro prêmio para vocês. A André está prometendo tudo aqui, tá bom? Aí, na sala de aula, na escola, não é só estudo, não. Tem as festinhas. E no começo, os meus amigos pediam para eu cantar o parabéns para você. E eu não sabia que eles me pediam para eu cantar e ficavam rindo, ficavam me imitando e tudo. E era porque eu falava as palavras erradas, né? Eu cantava de uma forma bem diferente. Eu cantava parabéns para você nessa data, aquele tá. Muita felicidade, muitos anos de fita. Então era muito diferente. E eles riam muito, riam. E no começo eu achava que era mais brincadeira mesmo, mas depois fui vendo que era mais um pouco de chamar a atenção deles, de tentar fazer eu ficar um pouco mais para baixo. Então, eu fazia isso. Gente, hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia é mais difícil de escrever cartinha de amor. Mas na minha época eu ainda tive o prazer de escrever. Na minha época eu ainda tive o prazer de escrever uma cartinha de amor. Uma cartinha para a primeira menina que eu achei muito linda, que estudava comigo, que entrou na escola, né? E era muito linda. E todos os garotinhos da época ficaram afim dela, ficaram apaixonados. E eu também fiquei. E escrevi uma cartinha de amor para ela. Mas eu escrevi de uma forma para ninguém saber, sem o meu nome. Eu não queria que ela descobrisse quem era. Eu fiz como um anônimo, um admirador secreto, essas coisas. Mas por algum motivo, ela descobriu quem era, quem escreveu a carta. E também descobriu, não só ela, a escola toda ficou sabendo, os alunos da minha sala saíram espalhando, pegaram a cartinha, ficaram falando um pro dessas coisas. Ainda bem que não tinha WhatsApp nessa época, não tinha celular, senão tinha virado um meme, né? Eu tinha sido bem conhecido com essa cartinha. Mas eu não sei o porquê ou como que eles descobriram que eu que tinha escrito essa carta. Eu não sei o motivo, que nem nome tinha na cartinha. Eu não me lembro por que eles descobriram que fui eu. Depois, se vocês descobrirem como que aqueles cabas, naquela época, meus amiguinhos, descobriram que tinha sido eu que tinha escrito essa carta. Depois eu vou ter que saber como foi. Certo? Então, Geralda, eles pegaram essa minha carta e me chamaram de Dom Juan de la Carta. Eu fiquei conhecido, dona Geralda, como Dom Juan de la Carta, né? E foi o ano todo. Esse ano foi muito ruim. Foi bem pesado para mim. Nesse ano eu queria sumir, virar um homem invisível. E também, dentro da sala de aula, eu sempre ficava em último. Eu sempre ficava atrás de todo mundo. Todo mundo terminava de escrever o que tinha na lousa, ia para casa, eu ficava lá escrevendo. Eu era muito lento para escrever cada palavra da lousa. Eu era o último a sair. Eu era o último a sair da sala de aula, na hora do recreio, na hora da saída, porque eu era muito lento, eu escrevia letra por letra. Eu não conseguia
reconhecer a palavra toda, reconhecer toda a palavra, todo o sentido, a frase. Eu não é decorar uma frase toda para depois escrever, isso para mim é quase impossível até hoje. Então eu era sempre o último, muito, muito. Aí na escrita de trabalhos era difícil as pessoas, alguns alunos quererem fazer trabalho comigo. Então era sempre assim dentro da sala de aula. E também a minha mãe, para conseguir aumentar a renda em casa, a gente vendia refresco, salgado, cachorro quente na escola. E ela, eu ajudava ela. Eu ajudava ela a vender refresco também, essas coisas, os salgados. E eu vendia de uma forma mais especial do que ela. Logo no começo eu achava engraçadinho que o pessoal comprava, mas mandava eu ficar repetindo. Qual é o nome desse refresco? Ufa! Qual é o nome desse refresco? Abacaxi! Qual é o nome desse refresco? Cocélia! E aí o menino ficava bagunçando, rindo, rindo, rindo. E no começo eu até vendia bem, que eu pedia para eles tinham que comprar para eu ficar repetindo. Mas depois comecei a ficar para baixo, eu me sentia humilhado, ficava me sentindo ruim, então eu não vendia mais, eu me escondia, eu saía para vender, mas ficava escondido nos cantos, não ia oferecer não ia mais não. E quando eu chegava em casa eu falava mentiras para minha mãe, eu falava que ninguém quis comprar, mas né, na verdade eu nem ofereci não para ninguém não. E a gente também brincava, né? Eu via meus amigos brincando de algumas brincadeiras. No começo eu ia, mas aí depois eu vi que não era para mim também e comecei a me afastar dessas brincadeiras, como atilei o pau no catotô, mas o catotô não morreu, reu. Dona Chicacá, atimilou cc, atimilou do perro do cado teu, miau. Então, eu me afastei da maioria das brincadeiras que tinha outras crianças em conjunto. Então, toda vez que tinha roda de brincadeira com o professor, eu tentava ficar em outro canto, afastado, na sala. Eu nunca ficava para brincar onde tinha musiquinhas, cantorias, essas coisas. Eu não me adaptei de jeito nenhum. Eu me afastava, porque eu não conseguia pegar a letra, o ritmo, a palavra correta, e era muito ruim, porque todo mundo ficava olhando para mim e rindo de mim, né? E no decorrer do tempo, as pessoas começaram a falar frases para mim. Começaram a falar como eu nunca ia entrar eu tinha dificuldade de falar, não sabia escrever nem o meu nome, que eu não sabia, que eu nunca ia entrar na faculdade, que eu nunca ia trabalhar, que eu nunca ia falar isso, ia falar aquilo. E a frase que eu mais escutava era: fala como gente. Porque eu falava muito errado, eu falava difícil de entender mesmo, e as pessoas ficavam mandando eu repetir, repetir. Só que o problema, como a minha mãe trabalhava na escola onde eu estudava, ela que escutava também muito isso. A minha mãe escutou muito essas frases. Eu acredito que a minha mãe escutou mais frases dessas do que eu, porque os professores iam falar diretamente com ela. A minha mãe foi chamada quase que diariamente na escola. Atenção não, mas os professores falavam de mim quase diariamente para ela por causa dessas situações. E a minha mãe sempre ficava muito preocupada com isso, né? Aí um dia o professor mandou eu copiar uma frase na lousa. O professor ele gostava, acho que ele era de português, eu não lembro direito, mas eu tenho quase certeza que ele era um professor de português. E ele colocava os alunos para escrever na lousa, né, para aprender mais, para entender melhor as frases, essas coisas. Então, o professor mandou eu escrever uma frase, mas eu estava tão nervoso, com tanto medo de errar, que quando eu cheguei na lousa, eu não consegui nem entender o que o professor falou. Eu fiquei tão assustado, com tanto medo, que eu fiquei desesperado. Fiquei com tanto medo que quando eu peguei no giz, eu peguei com tanta força que eu quebrei o giz na minha mão. E o professor falou, eu não consegui entender o que ele falou, eu não consegui entender de jeito nenhum. E ele falou mais 2, 3 vezes a frase, até que ele irritou, ele ficou um pouco irritado e falou que eu estava bagunçando, me chamou de moleque, e gritou comigo e eu
não sabia o que fazer, eu corri. A minha mãe, ela trabalhava na escola, era servente da escola onde eu estudei. Ela era faxineira, ela limpava as salas da onde eu estudei até a oitava série. E eu corri pro pátio atrás da minha mãe. Eu corri atrás dela, mas não achei a minha mãe. Me colocaram na diretoria de castigo até ela chegar com o professor e eu levei mais caramba dentro dessa sala. E então ele isso foi muito, muito pesado nessa época, né? Vocês podem perguntar, nós, a Geralda aqui está falando, nós brincamos, mas sabemos que é muito sério e muito difícil, né? Hoje a gente ri, sabemos o quanto sofreu. André, eu querendo usar o Léo como garoto propaganda let... Aí lascou. Que palavra é essa? Leturgia. A Geralda escreveu uma palavra difícil que eu não consigo falar, não, gente. Ela tá me testando a Geralda aqui com palavras difíceis. Isso é hora de testar, gente, Geralda. Não faz isso, minha amiga, né? Então, eu fiquei com muito medo de sair correndo, sair da sala. E minha mãe trabalhava na escola, não tinha nem como eu matar as aulas. Tentava matar a aula, mas minha mãe me levava à força mesmo, mas levava. Que ela falava que o meu canto era lá. E foi assim. E teve um dia, pessoal, gente, eu mijei nas calças, dentro da sala de aula. Eu molhei as calças dentro da sala de aula. Eu fiquei com as calças todas molhadas dentro da sala de aula. Teve um dia que eu fui apresentar um trabalho. Eu estudei de manhã, tarde, noite, madrugada. Eu fiz de tudo, decorei letra por letra, palavra por palavra para explicar esse trabalho. Era o trabalho mais certo do mundo que eu ia tirar um 10. Mas na hora que eu fui chegar lá para apresentar esse trabalho, travou meu peito, travou minha garganta, entrou uma bola de basquete aqui na minha garganta que travou. Eu tentava falar e não falava. Travou tudo. Eu estava com muito medo de falar em público já nessa época. Ainda como criança, adolescente. Eu já estava com muito medo. Então, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado. Eu olhava para todo mundo, eu vi já alguns alunos começando a rir de mim, eu vi o professor falando para eu fala, tu tem que falar alguma coisa aí, fala alguma coisa. Eu estava segurando um papel na mão com a colinha, eu estava segurando o papel com a colinha, né, do trabalho para apresentar, e a minha mão começou a molhar, a suar, molhou o papel todo, que pingava no chão. Eu não estou mentindo, o suor de tanto nervoso que eu tava, que molhou o chão. E eu comecei a me mijar na sala de aula, né? A dona Socorro falou aqui, né? Sempre citei eles como exemplos que poderiam seguir caminhos errados, mas o amor e dedicação da mãe deles superou todas as dificuldades, né? Então, a dona Socorro conhece a minha mãe, me conhece meu irmão. E nesse dia eu saí correndo de dentro da sala de aula. E sabia que se eu fosse para o pátio, para algum canto, eu ia para a diretoria de novo. Eu ia para a secretaria, ficar de castigo mais uma vez na escola. Então eu corri para o muro da escola, pulei o muro da escola, não peguei meu material, deixei meu material na sala de aula, caderno, tudo, e corri, pulei o muro da escola e fui correndo para casa. Não parei para nada, nem lembro se eu olhava para a rua para ver se vinha carro, alguma coisa. Eu só corri até em casa e me escondi debaixo da cama. Eu fiquei embaixo da cama e dormi lá. Eu fiquei dormindo até a minha mãe chegar do trabalho. Eu não saí mais para nada debaixo da cama. Só saí depois que minha mãe chegou. E isso me deu, até hoje, quando eu falo nessa situação, ainda fico emocionado. Quando eu vou dar palestra, quando eu vou falar em algum canto que tem muita gente, eu fico com vontade de urinar muito forte. Eu acho que ainda é relacionado a esse dia. Tenho quase certeza que é relacionado a esse dia, né? E então esse dia é muito marcante para mim. E na nossa vida tem dias marcantes. Na vida de qualquer uma de vocês, qualquer mulher, qualquer pessoa, tem dias muito marcantes na vida da gente que a gente pensa que nunca mais vai sair, que nunca mais a gente vai conseguir superar eles. São dores muito fortes.
mas eu tenho certeza que a gente consegue superar cada uma dessas, né? A dona Geralda fala que tem orgulho de ter como amigo, mentor. E, Geraldo, eu também tenho um orgulho muito grande de ter você na minha vida. Você é uma mulher nota 10. Você sabe disso, né? Dona Socorro, vocês são demais na minha vida. Então foi isso. Eu mijei nas calças. Mas quem já nunca mijou nas calças, né? Nem que seja um bebezinho quando dormia, deve ter dado uma mijadinha aí. Eu não sou a única pessoa que já mijou nas calças, não. Né? E e na escola, gente, eu brigava muito. Briguei sim. Muitas crianças, muitos amiguinhos meus, para chamar atenção ou para me chamar a minha atenção de alguma forma, eu tenho certeza que não era pela maldade, não. Não era maldade, não era por querer ser ruim. Eu tenho certeza que não era. Mas eles queriam brincar, chamar minha atenção, fazer alguma graça comigo e me chamava de apelidos, né? Eu recebi muitos apelidos. Língua presa. Língua presa foi um dos mais comuns que eu escutei. Cebolinha da Turma da Mônica, também escutei muito. O burro, burrito, burrinho, burro. Burro de tudo que foi jeito eu já escutei. Pilha fraca. Pilha fraca, eu acho que foi porque teve uma época na minha vida que eu comecei a parar de falar com as pessoas. Eu falava muito baixo, eu não queria que as pessoas me escutassem mais. E eu acho que foi por causa disso. Eles me chamavam de pilha fraca. Opa, desculpa. Servidos, vocês nem sabem o que é isso aqui, ó. E nem vou falar o que é. E também tinha um apelido Pompil. O Pompil é de uma história que eu fui comprar Bombril. Na minha época, não sei se na época de vocês aí, né? Não sei se na época de vocês tem. Eu não sei se na época de vocês tinha o caderninho do fiado, de comprar fiado, essas coisas, o comérciozinho da rua. E na minha época, a minha mãe mandou eu comprar Bombril, né? Fiado. Aí a minha mãe mandou eu comprar e foi no comérciozinho do lado da minha casa, de um amigo meu. E quando eu cheguei lá, foi para comprar. Eu falei lá, São Perto, minha mãe quer um pacote de Pompil Fiato, né? E ele já, normalmente as pessoas que me conheciam na época já mandavam eu repetir de novo, que não entendia a primeira vez que eu falava. Eu tinha que falar por mímica, tinha que falar pausadamente, essas coisas todas. E tentei falar Pompil, ou Bombril. Bombril, e saía só Pompil, porque era assim que eu entendia as palavras, era assim que eu entendia como as pessoas falavam, Pompil. E foi como eu cheguei e falei para a pessoa lá, eu quero Pompil. E ficou esse apelido até hoje. Até hoje tem pessoas que me conhecem como Pompil. Né? É uma identidade minha já. Pompil é como se fosse, já tivesse no meu RG. Leonardo de Alencar Barbosa Fleme Ferreira Pompil. Então, muita gente me conhece como Pompil e até hoje me chama. Então, era assim que a gente vivia nessa época. E também, gente, aí foi a escola, com o tempo, na sala de aula, se tornou o pior lugar do mundo para mim. Eu odiava a sala de aula, eu não queria estudar para nada. Gente, dona Jacinta, Ever, gente, boa noite que está entrando aí agora, seja bem-vindo. A sala de aula se tornou o pior lugar do mundo, eu não queria estar de jeito nenhum. Eu fazia de tudo para não estar dentro da sala de aula. Eu queria, mas a minha mãe estudava na escola onde eu estudava, ou trabalhava na escola onde eu estudava. O que eu poderia fazer? Não tinha nem como matar a aula, não tinha como faltar, não tinha como fazer nada. A minha mãe me levava, nem que fosse no chute, mas ela me levava para a escola. Dona Jacinta, Geralda, pessoal, a minha mãe, tinha dia que eu tentava fazer, dependendo do professor, eu fazia de tudo para não ir para a sala de aula. Mas minha mãe me colocava lá dentro, ia comigo até a porta e me jogava lá dentro da sala. Vocês nem sabem como é que era isso. Era aterrorizante. A sala de aula, para mim,
eu considerava como um filme de terror, onde o professor era monstros, onde os meus coleguinhas era fantasma. Eu considerava filme batalha de guerra, que todo dia era uma guerra diferente que eu tinha que batalhar dentro da sala de aula. Eu fazia filmes na minha cabeça pensando dentro da sala de aula. Era a coisa mais horrível do mundo. Eu não queria nunca, nunca, nunca estar dentro de uma sala de aula. Era a pior coisa do mundo. Mas tinha essa pessoa, tinha essa mulher na minha vida. A primeira mulher nota 10 na vida que eu conheci. Essa é a primeira mulher nota 10 que faz eu transformar novas mulheres nota 10 na vida. Essa mulher é a paixão da minha vida. Uma delas. Eu tenho outras mulheres também que paixão da minha vida. Mas essa aqui é a primeira. Gente, ela na época só tinha a quarta série. Ela limpava a escola, a sala de aula onde eu estudava, ela limpava. Muitas vezes eu ajudei ela a limpar a sala de aula. Eu vi algumas vezes ela chorando para os professores pedindo chance para eu fazer outras provas, para eu fazer outros trabalhos, para me dar outras possibilidades para eu poder tentar fazer e tentar tirar nota para eu pelo menos passar do ano, né? Passar para outra série. Eu vi muitas vezes minha mãe negociando com os professores para eu tentar não ficar reprovado, né? E eu vi a minha mãe várias vezes também triste, chorando pela madrugada dentro, mas por causa já de doenças, depressões, situações complicadas da vida. Mas ela nunca deixou de fazer algo muito, muito importante. A escola mostrou o que eu tinha que estudar e ela ensinou como eu tinha que aprender, né? Ela é algo espetacular e eu apresento vocês, gente, que estão aqui comigo, outras pessoas que vão assistir esse vídeo, a minha mãe, Leci. Ela hoje mora em Goiânia, não mora aqui no Acre comigo, mas ela mora muito bem com o marido dela lá em Goiânia. Ela é outro nível. E seja bem-vindo para a nossa palestra Mulher Nota 10 na Vida. E hoje eu estou contando a história da primeira mulher Nota 10 na vida que eu conheci. E, gente, como eu falei, como vocês viram na história, eu odiava escrever. Eu odiava a sala de aula. Eu tentava aprender de alguma forma, mas era muito difícil para mim. E a minha mãe, uma vez a gente conseguiu emprestado um videocassete e alguns filmes. E sendo que um dos filmes era legendado. A primeira vez que eu vi um filme legendado na minha vida. A primeira vez que eu vi umas letrinhas e o pessoal falando pior do que eu já entendia. O pessoal tudo na televisão falando coisas que eu não entendia e umas letras passando. Eu desesperei. E a minha mãe, comigo, tivemos a ideia de eu escrever o que as pessoas estavam falando lá na legenda. A gente ficava pausando o filme e eu escrevia no cadernozinho. No caderno da escola eu comecei a escrever legendas de filme. Foi quando eu comecei a aprender a escrever palavras mais rápido e escrever as palavras um pouco maiores. Então, a primeira lição que eu aprendi com a minha mãe foi aprender com o que gosta. Eu achava muito mais legal escrever o que os personagens do filme estavam falando do que os professores escreviam na lousa. Mas depois eu não ficava mais atrasado dentro da sala de aula. Eu comecei a escrever cada vez mais rápido. Então, ela fez a diferença. Ela me ensinou uma das primeiras lições que eu ensino para as pessoas hoje. Aprender com o que gosta. Aprender na vida com o que gosta. Se vocês estão aprendendo a querer viver cada vez melhor, aprenda nos momentos mais felizes. Aprenda que pode transformar tudo numa forma de aprendizagem mais gostosa. E também a escrever o meu nome. A primeira vez que eu fui escrever o meu nome corretamente, que eu soube como é que escrevia a palavra, o meu nome corretamente, foi na 7ª série. Que até a 7ª série eu errava o meu nome. O meu nome. Quando o professor passava a prova, era comum
o primeiro erro do professor corrigir a prova era no meu nome errado, né? E uma vez eu achei um cadernozinho de mangá, um caderno de desenho japonês. E eu estava aprendendo, queria aprender a fazer os desenhos do Japão, né? Que eu gostava muito, até hoje eu gosto de desenho. E foi quando eu me adaptei, no lugar de escrever os desenhos, decorar o formato das palavras e das letras e decorar a palavra por completo. Foi quando eu aprendi pela primeira vez a adaptar e a desenhar o meu nome. Eu fiquei super feliz. Nunca mais ia errar o meu nome nas provas. O resto estava de boa. Então, gente, é, é isso, dona Geralda. Tu entendeu como é que é o esquema aí da adaptação da minha mãe? Eu fiquei. Então, depois disso, Geralda, eu decorei, comecei a decorar Dona Socorro, Jude, Marigon, boa noite, seja bem-vinda. Ah, os professores, alguns sim, são meus amigãos, Ju. A Ju tá perguntando, Léo, hoje você ainda tem contato com esses professores? Tenho, Ju. Tenho contato com alguns professores ainda e eles são meus amigão, eles são amigos, são parceiros, são gente boa demais. E foi até importante a Ju perguntar isso aqui, Ju. Eu, eu tenho certeza que os professores naquela época eles não faziam por maldade, não. Era a forma que eles tinham para ensinar. Eles não sabiam muitas. Eu acredito que eles não tinham muitos métodos ou muitas formas de tentar ensinar as pessoas, os alunos. Mas eles têm um coração muito bom. Eles são pessoas ótimas, pessoas que eu amo muito, muito, muito e agradeço demais. Alguns deles eram muito brutos, muito pesados, mas depois eles ficavam comigo depois da aula, tentava arrumar meios para eu aprender mais rápido ou de outra forma, mas era bem difícil para eles também. Eu dei muito trabalho. Eu dei muito trabalho, Ju. ah, e teve uma época que eu fiquei revoltado com os professores, odiava o professor. Eles tiveram mais trabalho ainda comigo nessa época, né? E e eu só tenho que agradecer muito a esses professores e pedir perdão também, Ju, para eles. Eu desenhei eles na minha cabeça de uma forma muito cruel, né? O Outra coisa que eu aprendi com a minha mãe foi que a sala de aula é fora dela. Ela falou uma vez para mim que eu tinha que aprender coisas que a sala de aula era. Ela falou da forma dela, com as palavras dela, né? Que a sala de aula era só o início de algo, era só um ponto. O que realmente vai me ensinar é o mundo. O mundo vai me ensinar. E teve uma vez que eu fiquei com uma prova de história, de recuperação final, eu acho que já era a última das últimas chances para eu passar. Eu me lembro que nessa época só o professor acho que tinha dado já mais uma chance para mim, porque eu me lembro que só era eu o aluno dentro da sala de aula para fazer essa prova. Então, eu acho que todas as chances já tinham passado para os alunos, ou todo mundo já tinha passado, não sei. Mas só tinha eu para fazer essa prova de recuperação. E era sobre as guerras mundiais. Eu não me lembro se era a primeira, a segunda, não me lembro. Mas eu me lembro que era sobre as guerras. E eu já estava há dias estudando, decorei tudo. Estava tentando decorar cada palavra, cada linha, cada ponto. Eu estava decorando texto por texto para tentar escrever do mesmo jeito que estava no caderno, no livro, tudo que era forma. Eu não estava dormindo direito, eu já estava desesperado. Eu era criança, adolescente, pré-adolescente e já estava com um desespero muito grande por causa dessas provas. Aí a minha mãe chegou com um pacote de bonecos. Não sei se vocês se lembram, se é da época de vocês, porque eu acho que eu sou o mais velho daqui, né? Dessa turma, né? Eu acho, gente, que eu sou o mais velho da turma aqui. Eu não lembro se vocês sabem, mas alguns anos atrás tinha uns bonequinhos verdes do exército, uns bonequinhos pequenininhos do exército, com tanque,
com paraquedista, com soldados. A gente chamava soldado de chumbo, eu não sei porquê, mas eles eram de plástico, né? Não sei se vocês se lembram. E a minha mãe chegou com um saco cheio, sacão cheio de bonequinho, que eu acho que ela comprou ou conseguiu, não sei. E ela mandou eu parar de estudar. Ela pegou os cadernos, as coisas, mandou eu parar e ir pro quintal, pro terreno. Era de barro, um monte de planta, um monte de coisinha lá. E ela mandou eu montar tudo que já estava na minha cabeça, tudo que eu já tinha, que já estava dentro da minha cabeça, que eu já tinha estudado, mandou eu montar os países, os exércitos, tudo com bonequinho, com tanque, mandou eu colocar o nome dos personagens e tudo. Eu montei uma guerra com personagem, com tudo no meu quintal, com países, com um monte de coisa. E ela ainda me ajudou a montar uma maquete. Eu não me lembro se era papelão, se era isopor, não lembro. Mas eu me lembro que ela montou uma maquete grandona, uma maquete com os soldados, com os países e tal, e mandou eu levar para a escola. Ela levou comigo pro dia da prova de recuperação, que só tinha eu que fiquei reprovado lá para fazer. E eu cheguei pro professor, coloquei em cima da mesa dele com minha mãe e eu apresentei essa maquete pro professor. E expliquei tudo para o professor através dos bonequinhos. E o professor não deixou fazer a prova. Eu fiquei super feliz. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque o professor falou que eu não precisava fazer a prova, que ele ia me passar. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, né? E deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu vou terminar aqui, deixa eu ver. A dona Geral está falando. E ela estava coberta de razão, pois quando todos entenderam que a sala de aula é apenas uma introdução da vida de aprendizagem. É sim, Geraldo, ela é fera. Olha, a Bute Empreendedora entrou, seja bem-vinda. Adoro estar com ela. A dona Socorro falou, na época não tinha informações sobre a dislexia como tantos outros déficits de aprendizagem. É verdade, até hoje é difícil, dona Socorro. Então, gente, era o reflexo do que você sofria. Grande coração, a Ju tá falando. A Ju que tem um grande coraçãozão, né? Deixa eu ver. A dona Geralda falou, eu era babá André e brincava com as crianças que eu cuidava. Então, era isso, gente. A minha mãe fazia tudo isso de uma forma muito simples, de uma forma muito alegre também. E uma outra coisa que ela me ensinou, eu acho que de uma forma inocente também, eu acho que não foi tão premeditado, mas ela me ensinou ela comprava cadernos, os cadernos, eu estava até com um aqui hoje, ó. Esses cadernos eu uso até hoje, um caderno de uma cor só. Ela comprava vários pacotes, porque eu acho que era mais barato na época para ela. E ela mandava eu escrever os cadernos, tudo que as matérias mais difíceis, os assuntos mais difíceis, numa única cor, num único caderno. E os mais fáceis em uma outra cor. Normalmente era assim. O vermelho era as matérias e os assuntos mais difíceis. O verde, os mais fáceis, que eu aprendia rápido. O amarelo era os que era mais ou menos. E o azul era o que eu aprendia fora da sala de aula, mas que tinha relação com o assunto que o professor estava dando aula. Porque era assim, ó, gente. Era desse jeito. No dia das provas, eu não estudava pelo vermelho, porque eu não aprendia, não conseguia aprender. Não estudava pelo verde, porque o verde eu já aprendi. Se eu estudasse por ele ia ser perda de tempo. Então eu estudava só pelo amarelo. Eu só estudava as provas pelo caderno amarelo, porque assim era mais fácil de eu conseguir decorar as coisas. Eu estudava menos, né? Não estudava tanto assunto, estudava menos e eu poderia ter uma sorte das questões cair na prova. Então, fui melhorando minhas notas e até hoje eu uso essa técnica e ensino essa técnica para muita gente também. É uma forma muito interessante de dividir conhecimento
e saber quais são os pontos fracos e fortes do dia a dia da gente. Isso serve para qualquer tipo de situação, gente. Não é só para a sala de aula, não. É para tudo na vida. Esse método que a minha mãe ensinou não é um método de aprendizagem para a sala de aula, mas para a vida, certo? E a minha mãe também me ensinou a ensinar. A minha mãe pegava, teve uma época no tempo da minha mãe que ela mandou eu começar a ensinar para ela o que eu aprendia dentro da sala de aula. O que a minha mãe ensinava, o que eu aprendia na sala de aula, quando eu chegava em casa, já tinha um cantinho lá, um espaço, para eu ensinar e falar para ela o que tinha dado dentro da sala de aula. Ah, se era se eu estudava português, o que eu estudava, se eu estudava matemática. E com o tempo, a minha mãe evoluiu isso. A minha mãe terminou a 8ª série me levando para a escola dela. Ela estudando à noite, eu estudava de dia na minha escola, e à noite ela me levava para a escola dela para eu estudar junto com ela de novo, para eu poder ensinar para ela o que ela estava aprendendo. Isso foi uma coisa tão. Eu não sei se foi premeditado, se ela já queria fazer isso de uma forma para me ensinar ou para ela aprender, mas que foi algo surpreendente que eu não sei nem como explicar isso, né? Então, a Ju tá falando que vai aderir a essas ideias. Ju, tem que aderir mesmo, hein? E tu vai ver a diferença. Tem mulheres aqui, Ju, que fizeram a mentoria com a gente do Mulher Nota 10 na Vida, que elas participaram dessas técnicas. E outra situação muito, muito pesada foi, mesmo com minha mãe, tô dando todo esse apoio, minha mãe buscando tudo isso, eu escutava muitas coisas ruins do dia a dia. Eu sempre me achava muito burro, mesmo minha mãe fazendo tudo isso, eu não entendia na época ainda as coisas. Eu não entendia tudo isso, como que as coisas aconteciam. E comecei aos 14 anos me afastar de pessoas que eu amava, me afastar dos meus amigos, me afastar da minha própria família dentro de casa. Eu tentava ficar escondido de todo mundo, não falar o mínimo que fosse com as pessoas. E com 14 anos, eu sabia que eu tinha problema de aprender, eu não aprendia igual as outras pessoas, não conseguia entender do jeito que as pessoas entendiam, então me achava a pessoa mais burra do mundo. Comecei a me afastar das pessoas que eu amava, me afastei de pessoas importantes na minha vida que fez uma falta muito grande. Eu fiquei com medo de escrever, eu pegava meus cadernos, o caderno que minha mãe comprava com tanto esforço, que as pessoas davam pra gente, doava, eu jogava fora, eu jogava no lixo, eu rasgava, eu fingia que esquecia nos cantos, que eu preferia 1000 vezes de um professor me dar carão porque eu não tinha caderno do que ele falar que estava tudo errado, né? Parei de falar, fiquei com muito medo de falar, com fobia mesmo, eu tinha medo de atender telefone. Eu me achava, como eu falei, eu achava a pessoa mais burra do mundo, de verdade. Eu tinha isso até alguns anos atrás. Eu me tornei uma pessoa mentirosa. Eu mentia para todo mundo. As pessoas perguntavam se eu estava indo na escola bem, eu falava, tava. As pessoas perguntavam se eu sabia de algo, eu falava que estava. Minha mãe perguntava as coisas, eu mentia para ela. As pessoas, então, eu me tornei uma pessoa muito mentirosa. Menti demais, menti para todo mundo. Mentia. Isso se tornou até um vício na minha vida. Mentia demais. E isso é muito ruim. E comecei a odiar as pessoas. Eu comecei a odiar professor. Os professores eram as pessoas que eu mais odiei na minha vida. Eu achava que o professor era a pessoa mais odiosa do mundo. Eu achava que cada professor era algo muito ruim para mim. Eu não entendi ainda. Comecei a odiar as pessoas da minha vida. Eu odiei os amigos da minha vida porque fazia piada, tirava sarro comigo, essas coisas. Eu odiei a minha mãe. Eu cheguei a odiar a minha mãe porque eu achava que a minha mãe tinha culpa
por ter me colocado no mundo, né? Ah, eu achava que a minha mãe era a pessoa mais culpada de tudo que acontecia comigo. Mesmo minha mãe fazendo tudo que ela fazia, mas eu não conseguia reconhecer. Eu achava que tudo que ela fazia para eu estudar mais, aprender mais, eu achava que era maldade dela. Eu via com olhos ruins. Eu achava que era a pior pessoa do mundo. E eu odiei a minha mãe. Eu odiei o meu irmão porque eu achava que o meu irmão era muito mais inteligente do que eu. O meu irmão mais novo é mais inteligente que o irmão mais velho. Eu achava isso muito errado na minha cabeça. Eu odiei meus amigos porque aprendia mais rápido e eu não, né? Então, isso eu fiz muito, né? Eu fiz muito, muito, muito. Eu tive muito ódio. Eu acho que o meu maior erro, meu maior pecado, minha maior maldade, eu acho que foi o ódio que eu tive das pessoas, né? E com os 14 anos, eu acredito que eu comecei a minha depressão mais pesada que poderia ter. A depressão aos 14 anos, porque os meus sonhos que eu tinha quando infância, que eu falei que toda criança tem, quando eu falei que toda criança tem os seus sonhos, a gente vai perdendo no decorrer da vida. Isso é ruim. Eu comecei a perder meus sonhos não porque eu estava querendo outros, mas porque eu fui deixando de acreditar que era possível ter sonhos. Porque todo mundo falava, só realiza sonhos quem aprende na vida. E eu não aprendia, porra. Então se eu não aprendo, como é que eu vou realizar meus sonhos? Então, sonho de ser médico, deixei pra lá. Sonho de ser jogador de futebol, deixei pra lá. Sonho de ser astronauta, de namorar. Até namorar, eu tinha medo. Eu tinha medo de falar com as meninas. Eu tinha medo de chegar para as meninas e falar que meu nome era Leonardo. Que eu queria namorar com elas. Eu tinha medo de falar com as meninas. Tinha medo de fazer faculdade, de entrar na faculdade, porque eu sabia que eu nunca ia chegar lá. Então tudo isso foi deixando de ser parte da minha vida, né? Então é muito, muito dessa forma. Então deixa eu ver. Aí, mas ainda tinha um sonho. Mas ainda tinha um sonho, que era um sonho de que eu queria conquistar ainda, que era nunca mais ter que estudar na vida. Eu queria terminar o ensino médio, que o meu sonho era, eu não vou mais estudar na vida. Eu não quero mais estudar. Eu quero parar de estudar completamente. Então, é isso, gente. Essa é a palestra de hoje falando sobre a jornada que eu tive com minha mãe e o que ela me ensinou para eu nunca parar de estudar. E eu convido vocês, eu convido quem não estiver participando do grupo das mulheres, vamos participar, fazer parte das Mulheres Nota 10 na Vida, é um grupo que eu tenho no WhatsApp, está na minha bio. Vão lá, participe. É muito importante a presença de vocês lá, porque eu vou compartilhar lá o resumo das palestras, os links para quem não conseguir assistir ao vivo, né? Também, quem quiser conhecer mais sobre as histórias da Leci, da Mulher Nota 10 na Vida, eu fiz um livro, sou autor desse livro, Seja Nota 10 na Vida, que eu conto sobre essa história dessa mulher. E, gente, uma coisa é, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu acho